Olá, estamos aqui no ar com mais um Zum Zum Zum, o podcast de política aqui de Guarulhos, semanal que trata a política de forma honesta e inteligente. Estou aqui com Rodrigo Bufo, jornalista, e Diego Villani, empresário. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo Obrigado certo? pelo convite aí novamente. Estamos juntos junto aí aí. mais uma semana e o zuzuzum dessa semana que passou aí foi a Dutra, pedágio na Dutra. Os vereadores aí acordaram, né, depois de algum tempo, para falar que Guarulhos não terá pedágio. E eu vou dar uma boa notícia logo de cara. Guarulhos não terá pedágio, o guarulhense não vai pagar pedágio na Dutra. Só que é uma notícia velha e muita gente aí que está militando na política, que marinha de primeira viagem, caiu de paraquedas na cidade, a impressão que dá, não sabe da história. E a gente está aqui para esclarecer a verdade, sempre, sempre. Em 2020, eu vou contar para vocês, acho que o Bufo lembra bem, onde surgiu o que Guarulhense não iria pagar pedágio, tá? Rapidamente aqui estava o então presidente Jair Bolsonaro estava fazendo uma live e ele declarou, né, estava se construindo a modelagem da nova concessão. E ele falou, olha, recebi uma ligação lá do prefeito de Guarulhos, aquele menino Guti, que está lá sempre no palácio pedindo para terminar o trevo de Bom Sucesso. E ele pediu para a gente não ter pedágio para os guarulhenses. E o Bolsonaro falou, deu a palavra e determinou que o ministro dele da infraestrutura, que estava desenhando a concessão, fizesse de uma forma que não houvesse cobrança. Então a concessão foi desenhada dessa forma, a cobrança ficaria somente nas vias expressas. E foi assim que aconteceu. Só que agora, na hora que está quase tudo pronto, já vem todo mundo aí acordar e falar, não, o Guarulhos não pode ter pedágio, nem o Guarulhense não pode pagar pedágio. Concordo, o Guarulhense não pode pagar pedágio e não vai pagar. Só pagará pedágio quem utilizar a pista expressa. E como é que vocês viram essa discussão aí? Vários vereadores entraram, até o prefeito atual, que na época não sei o que estava fazendo, não participou, né? Teve audiências públicas e tudo mais. Ele não foi quando teve audiência pública, que o Foi lá no Alencar Ciesp, chamou, né? o Foi lá Alencar no também Ciesp. foi, e o Alencar também chamou eles em Brasília. Não vi todo esse movimento deles com o tema, e agora que já está feito, agora já nasceu, vai existir o pedágio na Expressa, não tem nada a ver com Guarulhos, porque quem mora em Guarulhos não paga o pedágio, desde que esteja não esteja na Expressa, esteja na local. Exatamente. Agora eles estão levantando essa bandeira, na minha opinião, é uma bandeira eleitoreira aí, por causa de que o Martelo acho que falou isso hoje na Câmara, muitos vão vir a deputado e tem que ter narrativa, né? Então, fala de A iniciativa ela partiu do vereador Guto Tavares, né? E a proposta dele é tentar fazer algum modelo no qual os carros emplacados em Guarulhos fossem isentos do Free Flow. Eu acho que é uma ideia. Eu acho que se é possível discutir isso, tem que ser discutido. Acho que é o papel dos vereadores Sim. também demonstrar para a população que não são favoráveis a uma cobrança, uma taxa extra, né? Por mais que a gente entenda que a cobrança vai acontecer só na expressa, existe o medo da população de que a local fique sobrecarregada, né? Então, em cima disso aí, eu quero lembrar uma coisa que as pessoas esquecem, né? Parece que as pessoas não têm memória. Até o início dessas obras, dessa nova concessão, a gente já tinha pista expressa e tinha as marginais. O guarulhense, a maior parte dos guarulhenses, não tinha como utilizar as vias expressas. Todo o trânsito convergia para as pistas marginais. Por quê? Você vinha de São Paulo, lá na marginal, você saía da marginal, tinha saída para a pista marginal. E a expressa só tinha uma saída depois do 222 aqui, né, depois do viaduto Cidade de Guarulhos. Então todo mundo que se dirigia para Guarulhos, para a região central, tinha obrigatoriamente que usar a marginal. Sim. Sabe, eu moro aqui há mais de 25 anos e usei expresso uma vez. Tinha um jogo da seleção brasileira, Copa do Mundo, e que o Waze mandou eu pela Expressa para dar a volta lá no aeroporto para voltar, porque a marginal estava parada. Então, a gente convive com esses congestionamentos há décadas. E as pistas marginais sempre foram congestionadas mais que a expressa. E algumas vezes a expressa está parada e a marginal está andando. Só que agora houve uma modernização. Tem 3 faixas na expressa, a expressa vai fluir melhor. E quem paga pedágio lá em Arujá, que paga o pedágio físico, não vai pagar. Então, porque quem vem do Rio de Janeiro, vem do interior, que vem pagando o pedágio, tal, chegava aqui em Guarulhos e parava. Não era justo com quem usa a rodovia federal Presidente Dutra. Sim. Né? Então, Sim. você tem que entender, Guarulhos cresceu
desordenadamente e não fez nada dentro da cidade. Vários prefeitos passaram para concorrer com a Dutra, né? Ela é a nossa avenida. Sim, ela divide a cidade, né? Ela divide, a principal avenida nossa é a Dutra, né? E Uma parte está para lá, outra nesse para cá. sentido que eu, assim, vi muita gente falando que não sabia, tá? E o único veículo de comunicação que questionou a CCR, né, na semana passada sobre o que está acontecendo realmente, a CCR deixou muito claro. Existiu uma concessão, foi feita uma modelagem, isso não é, cálculo de orelha, são cálculos para saber quantos veículos passam e que perceberam que era possível cobrar somente na expressa e deixar a local. E um detalhe, quem utiliza local e seu carro quebrar, a concessionária vai lá, dá assistência, toda assistência que a concessionária, que as privatizações permitiram no Brasil. Eu sou um defensor desse sistema de privatização. Você trafega por todo o estado de São Paulo, paga pedágio, paga até caro por pedágio, mas você tem rodovias muito boas. E a Dutra totalmente iluminada, Sim. tudo isso. Então, assim, sem medo de tomar partido, não estou defendendo nada aqui, mas é natural isso, faz parte da modernidade. Pagar pedágio é algo Sim. natural. Você está pagando por um serviço, né? Eu acho que, se você perguntar para 80% dos guarulhenses, eu acho que prefere que esteja assim do que esteja na mão da prefeitura. A prefeitura não está conseguindo tomar conta das ruas. Imagina você numa estrada 100 por hora, cair num buraco, você sai lá na China, mano. De qualquer maneira, vai ter uma audiência pública agora no dia 3, né? 3 de maio. Os vereadores dessa vez irão participar todos, pelo que se manifestaram já na Câmara. Eu acho que é importante, se for possível, esse modelo que o Guto defende, de Quem não tem o carro- cobrar de quem é tem o carro emplacado aqui. emplacado aqui. Então, mas isso é uma coisa legal, que ninguém precisasse pagar nada, a gente já paga IPVA, paga várias coisas, seria legal, mas ela não para em pé, tá? E acho que esse vereador é jornalista de formação, e acho que em 2020 estava militando, ele poderia ter acompanhado essas discussões na época, né? Houve tempo para esse debate, para dar esse tipo de sugestão, e não foi só uma audiência pública, eu lembro que teve uma no Fiesp, na Ciesp, teve audiência em Brasília, teve audiência em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? A Dutra liga São Paulo ao Rio de Janeiro, passa por várias cidades. E eu acho que E ninguém se manifestou. Por exemplo, o prefeito Lucas Sanches, né, saiu, foi lá populistamente, sim. mais uma vez, vou para a justiça contra isso. Gente, o guardense não vai pagar pedágio, é só usar a pista marginal. O exemplo que você deu aí de quanto tempo você mora em Guarulhos é mais ou menos a minha. Tenho carta desde os 18 anos, eu acho que eu usei a Expresso uma vez, mano. Então, é assim, não se usa a Express. E tem mais. Você vai, por exemplo, a cidade vizinha aqui, para Mairiporã. Tem um pedágio na porta de Mairiporã, são R$3. Você não quer pagar pedágio? Você pode ir por dentro da serra. Sim. Você atravessa a serra, vai lá devagarzinho, passa por toda a cidade, com todos os perigos que a serra oferece, você não paga pedágio, é questão de opção. Praia Grande é a mesma coisa. Na Praia Grande tem um pedágio na Padre Manuel da Nóbrega e quem tá para dentro da cidade não tem pedágio. Só que você vai para a praia, tem que ficar vendo o farol fechar, espera o farol abrir para você poder pegar imigrantes lá embaixo. Eu acho que é o mesmo cenário, é o que você falou, tem que evoluir. E a hora de discutir isso daí passou. Agora eu acho que eles estão fazendo para levantar bandeira de campanha por causa de eleição. Bom, se eles conseguirem, o barulho você acaba Até porque já está tudo instalado. Tá tudo instalado, gente. Tudo instalado, teve o que nem você falou, planilha de custo, teve tudo isso. Eu acho que a CCR não está ali porque é bonitinha, ela deve ter pago a concessão. E o pedágio de Arujá, se não me engano, custa R$4,40. É o valor máximo que vai poder ser cobrado, porque quem pagar R$4,40 na cabine lá em Arujá não paga o free flow. E será proporcional. Se eu pegar a Dutra em São Paulo e vier para o centro de Guarulhos, haverá várias passagens, terá entradas e saídas agora. Essa é uma grande vantagem, né? Você vai pagar o quê? Vamos lá, chutando, tá? Porque os preços não foram revelados. R$2. Sim. Entendeu? Põe na ponta do lápis. Isso que você está falando é a mais pura realidade, Zanon. Porque assim, você viaja para um outro país, você tem lá, você põe no Waze, se você não quiser pegar pedágio, mano, você anda trocentos a mais e não paga. Você quer, tá lá, vai passar, e o caminho vai ser esse. Se os vereadores conseguirem brecar agora, que eu acho difícil, vai vir depois, não vai conseguir brecar, uma hora vai ter que aceitar, infelizmente. Você vai para a praia daqui de Guarulhos, se você quiser ir pelo Rodoanel, é uma opção. Mais rápida, às vezes, mais barato. Ou você passa pelo centro de São Paulo. Vai lá.
Exato. Você vai pagar pedágio no Rodanel, Sim. né? Sim. O Rodanel sempre foi pedagiado. Então, é assim, eu entendo que existe essa ânsia, não sei o quê, mas muitos vereadores que eram vereadores, alguns são novos vereadores, o prefeito que em 2020 não era, mas em 2021 já era, poderia ter participado dessa discussão, poderia ter falado. Então, eu acho muito ruim quando as coisas acontecem dessa forma, né? Vamos falar, jogar para a torcida. E o que a gente está vendo muito em Guarulhos é jogar para a torcida. Isso causa uma estranheza e não adianta. Temos que pôr a verdade e falar como que as coisas estão funcionando. Bom, você estava falando aí que prefere pagar pedágio do que ir nos buracos, né? Certo. Estamos fechando o 4º mês e nada de operação tapa-buraco na cidade, né, gente? Eu não sou engenheiro, né? E acho que o engenheiro deve saber que o buraco ali que em janeiro tinha 1 metro quadrado, hoje já tem 3 ou 4 metros no maior. buraco. Vai se gastar muito mais asfalto pela coisa de não querer fazer um contrato emergencial. Eu acho que agora assinaram, né? Parece que eu ouvi o boato de bastidor aí que tinha feito a licitação e que ia começar É. a fazer por agora, mas Em maio, né? É. Então vai demorar muito mais para fazer o tapa-buraco, porque você poderia percorrer a cidade em menos tempo e tapar mais buracos pequenos, e hoje eles estão maiores. E olha, basta andar por Guarulhos para todo quanto é eu acho. lado, tirando as avenidas e ruas principais que foram totalmente recapeadas, né, nos últimos anos, as ruas Não. travessas, quebradinha, tá tudo entregue. Tá feia a coisa. Não, eu lembro que quando teve uma operação tapa-buraco, né, que o Bruno Gersósimo assumiu a SAR, fez um planejamento, acho que demorou 6 meses para colocar a casa em ordem, porque Então pode era pôr 2 anos agora. 6 meses e não estava na atual situação. Pode pôr 2 anos, que agora tem mais buraco do que asfalto. É louco. O vereador Maurício Guti, ele inclusive fez um vídeo ali na região do shopping Maia, tá absurdo, né? Nossa, Ele até brinca, ele fala, se eu fosse fazer que nem antigamente, que era você é pintar os buraco. buracos, acabava a tinta. Não tinha, tinha não, tinta. ele ia ter que ser dono Teria da que ser fábrica. patrocinado pela Supinil. A gente anda aí, às vezes eu uso muito o Waze para ir para um lugar, para qualquer canto, e ele manda para as quebradinhas, você saindo, voltando. Gente do céu, tá feio o negócio, tá muito feio. E falando do Bruno, né, Gersósimo também, que fez um excelente trabalho à frente da SAR, eu puxar um pouquinho aqui sobre a zeladoria, né? Eu lembro que quando era zeladoria numa praça, não era lá carpir, tirar o mato, não, era fazer zeladoria. Eu moro numa praça, cara. De janeiro até agora passaram 2 vezes lá, a SAR já passou 2 vezes para cortar o mato, e só isso. Tá destruído, e você percebe que não é só cortar o mato, a zeladoria é muito mais. Muitas saudades do Bruno, que o trabalho que ele fazia, estava ali em cima. E engraçado que a equipe, muitos continuam lá, né? Mas era a determinação do chefe, né? Determinação É o olho quem do mandava, fazendeiro, né? né? É, que é O Guti antigo, que cobrava, o Guti que cobrava o Bruno e o Bruno que cobrava executava, e com uma forma muito, porque era um trabalho bem feito. A zeladoria não era lá cortar mato. E hoje a zeladoria na cidade parece que é cortar mato. E eu acho que era respeitada a hierarquia, né? Hoje em dia, pelo que parece, pelas pessoas que a gente conversa de bastidor aí, a prefeitura, eles têm medo. Tipo assim, eles não sabem com quem falar, eles não sabem quem é mais poderoso, se é o prefeito, se é o secretário de governo, se é o vice, eles não sabem. Então, o funcionário público fica com medo de pisar em ovos e depois ser E aí, perseguido, Diego, né? quem que manda? Eu também não sei. Ou cada um manda no seu grupo. Cada um tem uma porcentagem, Tem uma é tipo porcentagem uma empresa, do eles grupo, né? é tipo, cada um tem um São os espaço, feudos, né? Os feudos. Mas olha, conversando com gente grande lá dentro que tá dizendo que não sabe até hoje quem manda, e já vi gente aí, ó, Então, concursada que tá comendo o pão que o diabo amassou ali dentro e chorando porque não tá dando não, porque não sabe quem manda. o funcionário concursado, ele tá ali, ele quer fazer a máquina andar, tudo, mas ele não votou nele. Se ele não votou no cara, ele vai fazer o trampo dele do mesmo jeito, porque ele sabe que vai girar. Só que hoje o que acontece? Os caras tá tudo com medo, porque eles falam um negócio aqui, parece aquela brincadeira de telefone sem fio, eles falam tampinha aqui, chega a garrafa no ouvido do cara. E aí, os caras têm nome, tem muitos que têm carreira, tem muitos que têm muito tempo de casa, Sim. fica com medo de ser perseguido. E tá desse jeito, tá uma bagunça, ninguém sabe quem tem que obedecer. O prefeito, aí é uma opinião minha, só se preocupa em fazer vídeo, mano. Ele só se preocupa Então, com a internet. Mas, gente, a gente só tem 4 meses de governo, né? Mas só que a gente 5. passou pelos Já. 4 completos, estamos entrando no 5º, né? Vou defender um pouquinho, só foram 4. Mas, vamos lá. Foi os 100 dias, tirando os cooptados,
deu para perceber que nada foi feito de novo, foi só remendado aí, coisas que do governo anterior que foram repassadas. Ah, sábado ele fez um vídeo bem interessante, estava lá no pasto, andando, caminhando, deu para que estava correndo e falou uma coisa assim: olha, tem gente dizendo que esse meu gás vai acabar, mas não vai acabar não. E falou umas outras coisas ali que eu achei até estranho, mas falando sobre o gás que vai acabar, eu não vi ele gastando gás até agora, sabe? Se ele tá gastando gás é que nem trazendo pro futebol, né? É aquele jogador que tá fora da posição, Sim, que corre errado em campo porque não faz gol, não tá entregando, não tá. Mas se tem Então, essa impressão de que o gás está acabando, ô Diego? você é doido. Eu tava contando aqui, até você falando, eu tava contando uma situação. Logo no começo, primeira, segunda semana, ele fez uns vídeos na Game que ele tava fazendo a fila zero, atendendo 1.000 pessoas por final de semana. Eu tava não falando. era 1.000 pessoas, tá? A gente fez a conta. Não, mas ele falou 1.000 pessoas. Com toda certeza, Os números foram bem ruins, né? uma conta. Passou de 300. Vamos pôr uma conta rápida. 4 meses vezes 4 semanas dão 16. Então, eles já atenderam 16.000 pessoas que estavam na fila, com toda certeza. Porque se ele falou que ele estava atendendo 1.000, Não, é 1.000 por dia, 1.000. dois. Não, mas aí foi uma operação Não, mas ele veio. específica. Mas não atendeu 300. A verdade é que não atendia. Mas dentro do Não, mas discurso, né? o discurso que ele jogou era que ele ia fazer aquilo até zerar as filas, todos os Exatamente. finais de semana. Exatamente. Então, se era 1.000 por dia, deu 32.000. A fila era de 50, segundo ele, eu acho. Não, ele falou que tinha 500.000 na fila, depois ele falou que tinha 250.000 na fila. Não se entende. É. Várias vezes ele foi questionado, o governo foi questionado, eles até hoje não responderam Mas- qual o tamanho da fila. Se Tem a uma fila- dificuldade com números. Não, mas se a fila dele for essa de 250, nessas contas aqui de 1.000 por final de semana, 16 semanas, já atendeu 32.000. Ele já atendeu 10, 15% disso. Até o final do ano não vai ter mais fila. Exatamente. Mas, Até o por exemplo, final do assim, ano, a estrutura física do HMU e dos Não Propimentas tem. não tem capacidade para atender Ó. essas 1.000 pessoas por sábado ou por domingo. A gente mostrou isso e em momento algum a prefeitura contestou os números que o Guarulhos Web mostrou que não eram verdadeiros. Então, nesse sentido que a gente fala, tem que trabalhar a campanha acabou lá, acabou em outubro, ganhou eleição, vamos governar, mas vamos governar com verdade, governar mostrando os fatos, né? É isso que a gente defende, sempre prima por isso. E você E falando em fila, esse fim de semana foi Não, você absurdo, pega, né? ó, Gente, você pega uma situação da HMU, o Alex subiu um vídeo, até eu vi em algumas redes sociais, o Alex Bueno, cara, de verdade, e eu fiquei um tempo contra o governo do Guti, do antigo prefeito, cara, eu nunca vi aquilo. Você é doido, aquilo ali é lamentável, o que o cara falou, ele filmou a cozinha do HMU, você é doido. eu vi esse vídeo Não, e olha, esquece. a gente ficou ali 8 anos, eu nunca vi a cozinha do HMU naquela Não. situação. Não, dá. os próprios vereadores de Não. base Não dá. estão fazendo vídeos, né? O delegado fez um vídeo nesse fim de semana também Do mostrando HMCA, do HMCA. totalmente lotado. E baseado no vídeo do delegado Mesquita, que ele mostrou o HMCA lotado, aí ele foi para lá, e até o Leandro Bonfim, que é o diretor Que faz um grande trabalho, inclusive. excepcional, faz um trabalho muito bom. Ele falou, não tem o que fazer, o contrato só tem aqui para esses médicos, parece que só tinha 4 médicos Sim, atendendo, sim. porque o espaço é limitado, Sim. o atendimento não é ali, entrou uma criança e em 2 minutos se resolve, Sim. é complexo. Então, no sábado à tarde eu saí para dar uma volta pela cidade, só aqui na região central. Eu passei no PA Paravente, passei na UPA Paulista e na HMU. Gente, tinha gente pra caramba do lado de fora, muito lotado. Fora o HMCA, que o vereador mostrou que estava lotado, né? Ou seja, não tem solução fácil. Não, então, e quem tá fora sempre tem uma ideia Sim. maravilhosa. Quem tá dentro sofre. Sofre. Porque o modelo do atendimento de saúde no Brasil, ele tem suas falhas. Inclusive, essa busca imediata para a emergência, né? Exatamente. A gente tem PA, tem UPA, tem UBS, mas a porta de entrada continua sendo os hospitais, né? Sim. Exatamente. E é uma coisa. E se você fala em restringir porta de hospital, Não. é uma guerra. É. Uma guerra. Gente, e isso que eu tô querendo dizer é o seguinte: a gente viveu lá dentro, a gente sabe as dificuldades e sabe que não tem solução simples. E, curiosamente, né, o prefeito Lucas Sanches, esse final de semana, passou longe dos hospitais. Sim. Coisa que ele fazia lá, toda hora, estava lá, porque eu vou resolver, porque passou 4 meses, continuam os mesmos problemas. E o que aconteceu esse final de semana? É. Veio um pouco de frio.
as crianças ficam mais doentes. É natural. Olha eu, ó. É normal. Você Já tá fiquei doente, as com crianças. dificuldade porque tá Não é. difícil falar. E aí, esse final de semana, as coisas que eu vi dele foi ele divulgando o CRAS que ele inaugurou lá, que ele falou que parece particular. O CRAS que foi reformulado ali, que o CRAS já Tá existia, parecendo né? particular. Remodelou, que precisa dar maior conforto aos funcionários para que as pessoas venham para cá. Gente, Lucas, pé na real, não é bem assim, não. Primeira coisa, não tem médico no mercado. Guarulhos sempre teve dificuldade para contratar médico. Se fosse fácil, você acha que o Almeida não queria ter médico lá, que o Guti não queria ter médico lá, que ele era deliberadamente, não vou pôr médico para a população atender? Não é assim. Agora você está sentindo na pele a dificuldade que é colocar médico lá dentro, porque não tem médico no mercado. Porque o profissional que se forma em medicina, ele tem São Paulo, São Bernardo do Campo. Aliás, deve ser uma das últimas São opções Bernardo aqui. do Campo, Inclusive, se for para as áreas mais periféricas. Esquece. O cara sabe que se ele tiver lá para ser médico, o cara tem uma formação. Sim. O cara vai lá e olha, com todo respeito, vai trabalhar no Pimenta, sabe que 5 horas atendendo lá, aquilo lá lotado, ele não tem uma segurança, não tem ninguém ali, ele vai apanhar, cara. Se ele, Exatamente. ele vai falar o quê? Eu vou nada. Em São Bernardo do Campo, que o prefeito que se elegeu lá não é continuidade, foi um prefeito que Marcelo Lima. chegou a ser vice, né, do ex-prefeito, mas rompeu e foi para a oposição e ganhou a eleição. Gente, São Bernardo do Campo, no primeiro dia de janeiro, começou as ações de saúde. E lá, eu vou dizer que está voando, mas está muito mais avançado que Guarulhos. Ou seja, não tem essa desculpa da gestão anterior que deixou. Não, ele foi lá e fez. Em vez de ficar chorando, ele foi executar, foi tentar resolver. E não é maquiando, pintando lixeira de amarelo que você vai resolver os problemas da cidade. É encarar de verdade. E como você falou naquele vídeo de sábado, né, Lucas, que nem nos seus melhores sonhos você imaginou que um dia estaria na cadeira de prefeito. Então, não sei, você caiu de paraquedas ou colocaram você aí, você nunca teve essa ambição. É difícil, né, para alguém que entra na carreira política não ambicionar alguma coisa maior. E você, aos 28 anos, foi eleito prefeito. Então, você não sonhava. Então, tá na hora de você resolver essa sua crise existencial e assumir posturas para governar Guarulhos, parar de olhar Sim. lá. Ó, eu tive uma conversa com o Lucas em 2022, que ele saiu a deputado, saiu pelo PP. Passou a eleição, ele teve em torno de 40 mil votos, e aí vem a sessão na Câmara, você vai lá, né? Encontrei ele, falei, pô, você foi bem, cara, teve 40 mil votos, tá no caminho certo, o discurso tá encaixando e tal. Eu falei, e aí, qual é os próximos passos? Ele falou, cara, eu quero vir a prefeito. Eu, na época, estava no mesmo partido dele e tal. Falei, mas você não vai mudar, você não vai se vender, não vai ficar com o sistema, né? Ele falou, não, jamais. Eu falei assim, aí o pai dele estava lá, o seu Carlos, o pai dele sentado na coisa. Eu falei assim, ó, se você realmente for nesta intenção de fazer o bem, eu tô no seu projeto. Mas ali, cara, tem um cara que você nunca vai poder envergonhar ele, porque ele vai olhar na sua cara e tomara a Deus que ele nunca tenha que olhar na sua cara entrando num presídio, mano. Ele falou, não, jamais, se um dia eu virar prefeito, mano, vai ser diferente. Tá com ele a bola. Exatamente. De verdade, não vi nada. E Guarulhos está precisando um pouco mais dessa decisão. Não pode a prefeitura ficar nessa sensação, né? Esse sentimento de quem que manda. O prefeito é que manda. O seu time é o cara, é o técnico que coordena. Então eu faço uma pergunta para vocês. Quem mandou pintar os carros da GCM? Então, o dinheiro foi embora. Quem mandou pintar? Vamos lá, faz uma notícia, né, de hoje aí. Outra situação que aí foi comigo, começo do governo do Guti. Minha esposa era adjunta no meio ambiente e eu trabalhava com o vereador Paulo Roberto. Tava em uma viagem, os caras resolveram fazer uma reunião. No outro dia, 7 horas da manhã, ela falou assim pra mim, agora, com viagem, a gente já em outra cidade, tudo pago. Eu falei, vamos embora. Você é doido, mano. Se não for agora, o governo tá começando, o cara tá impondo, tem que ir, não tem jeito. Agora no nosso, desse novo governo, não tem isso, cara. Teve uma grande reunião de secretários em 4 meses, né? Ninguém respeita. Cheio de... Até teve, né? Teve a... É assim, ó. Uma Tá. mega reunião lá. Teve a de 100 dias, né? Não, mas teve uma reunião de secretariado que out da coisa, todo mundo lá. Vocês participaram de dentro. É diferente, por exemplo, de mim, que não participei assim em cargos grandes. Mas vamos dar um exemplo. Mano, ele vira as costas, é natural, mano. Os caras já falam pelas costas. Quando ele vira as costas, tem 4 grupos, cara.
O cara fala, eu vou nada, tô no grupo do Santiago, eu quero que ele se lasque. E qualquer coisa eu ligo pro Santiago. Aí o cara que é do grupo do Santiago, o cara que é do grupo do Surfista. Lu, e assim vai. Porque não respeita ninguém. O cara sabe que depois vai chegar no surfista, no Santiago, ou no Valdemar, quem é do Valdemar, e vai ser amenizado. E tipo assim, se ele peitar, o cara peitar o Lucas hoje, não vai acontecer nada. Eu assim, espero, né, que a gente vai entrar no quinto mês de governo e realmente haja mudanças, que haja pulso, né? Por ter vivido esses 8 anos no governo Guti, a gente sabia como funcionava. O prefeito ligava para um secretário, ele saía de onde estivesse. É, Quantas vezes assim que a gente fazia viagens ao final de semana particular, que a gente voltava. Gente, um episódio aconteceu comigo, né? Que era quando houve o aterro lá, acho que 2019 para 2020, no Réveillon de 2019 para 2020. Eu estava com a minha família na praia, caiu o aterro. O americano era secretário de Serviços Serviços públicos. Públicos e o aterro houve um deslizamento. Qual é o problema? Gente, subir a serra. E mulher, filho, todo mundo, não cachorro, tem tudo no jeito. carro. Voltamos no Réveillon para Guarulhos É para isso aí. Ah, sei administrar lá, aquela férias, né? crise. Sei lá, Você vê, Acabou. todas as vezes agora que veio imprensa nacional aqui, os caras não dão nem entrevista. Não tem um responsável para ir lá falar. Eles não. A gente tem formas e formas de tratar, né? É, E a gente ganhou muito respeito junto à grande imprensa, até quando a gente tinha problemas, porque a gente nunca se negou a dar respostas para a população. Não é dar resposta para a mídia, é para a população. O Guarulhos Web cansou de mandar demandas aí nesses 4 meses de governo e as respostas só vêm eventualmente quando é conveniente para eles, porque não responde, né? Hoje, por exemplo, começou a falar aí pintou os carros da GCM. Hoje foi divulgada uma decisão de 3 de abril, 3 né? de abril, né? 3 de abril, uma decisão do TJ que caiu a lei do policiamento municipal, sim. GCM, então. E dia 9 de abril, após a decisão, o Lucas faz uma festa no Paço para entregar 26 viaturas compradas no governo Guti. Eu vi essas viaturas no Paço Municipal, só que elas estavam em branco. O Guti não É, o Guti chegou entregou. a fazer um vídeo no fim de ano, né? Ele não entregou porque elas chegaram em branco, né? Depois que você manda pintar, colocar adesivo, não sei o quê. E no dia 9 de abril, pós-decisão do Tribunal de Justiça, as viaturas foram entregues como policiamento municipal. Vixe, vai ter que pintar tudo de novo. Então, mas é um desrespeito à decisão judicial? Como é que É fica um isso? desrespeito ao dinheiro público, né? Quem vai pintar? Vai gastar de novo com isso? Ah, mas nessa parte ele gosta, essa parte de layout, de trocar nome. Vai fazer outra entrega agora das viaturas da GCM? Aí ele vai jogar outra culpa no governo anterior e ele vai assim. 4 meses. Vocês falaram 5 meses, a única coisa que tem do cara é negócio de troca de nome. Não tem nada, a cidade tá parada, gente. E por falar em jogar culpa no governo anterior, na Semana Santa eu acho que o prefeito não teve uma boa Páscoa, não, porque ele tomou porrada pra caramba nas redes sociais. A questão dos ovos de Páscoa, os ovos de chocolate, foi um tiro no pé que o Lucas Sanches deu, que olha, olha, soou pior que não entregar o uniforme para as crianças. Não entregar os uniformes para as crianças foi a primeira vez em 20 anos. Eu vi na. Eloy Pietá entregou, Almeida entregou, Guti entregou até no ano da pandemia. É que eu acho que a diferença é que o uniforme, por mais que esteja desgastado, talvez você consiga usar ano que vem, né? O ovo já comeu. Vai. Já foi. E você Gente, pega, tu acha que foi 9, na Grande São Paulo, 9 cidades só que não entregou o uniforme. E por coincidência, uma das cidades é onde é o berço político de um grupo político aqui, que é o grupo do Santiago e o grupo do Valdemar, que é Guararema. também não Então, entregou? não entregou. Então, não sei se é, de repente, já um estilo de trabalho. Sem muito alarde, sem nada, aqui em Mariporã, uma cidade bem menor, todas as crianças receberam um ovo de chocolate. E não é lei municipal, não, foi iniciativa do prefeito, que se baseou até na ideia do Guti, o Guti se baseou na ideia dele, eu não sei aí quem veio primeiro, o Aladim, prefeito de Mariporã, o Guti, né? A paladinha é mais fácil, né? Tem o gênio da lâmpada. E entregou ovos para todas as crianças, e bonito de ver isso, gente. Sim. E as crianças esperavam. E aí, As mães esperavam. qual foi Acho que mais que as a crianças. história inventada? E aí fiquei triste porque eu vi os nossos colegas de mídia, né? Eu não vou falar, alguns jornalistas sérios que foram cooptados e foram obrigados a soltar matérias mentirosas, gente. Falando que o Lucas falou que não comprei por causa do ex-prefeito. Gente, mais uma inverdade, porque não havia
nenhuma decisão do Tribunal de Contas do Estado impedindo a compra, impedindo a licitação. Havia alguns apontamentos, como qualquer licitação tem, e que foram resolvidas. Inclusive, em 2022, que foi a primeira vez que o Guti fez a entrega dos ovos, que não era lei municipal ainda, fizeram denúncia no Ministério Público. A gente tratou isso no primeiro Zuzuzum, Sim, tá? Você até foi lá como assessor da vereadora lá ver, e houve uma posição do Ministério Público Estadual que os ovos foram comprados por 50% abaixo do valor do mercado, de boa qualidade, e que fizeram, ali tem uma teoria, né, que isso faz bem para as crianças, né, porque é lúdico, é momento que é bem legal. Sim. Então, ele soltou uma inverdade. É o princípio da felicidade. Na verdade, um blogueiro aí, um bloguinho aí que nunca passou. E os outros copiaram o mentiroso mor da cidade. E reproduziram a coisa como se fosse a maior verdade do mundo, sem questionar. Um deles, que eu tenho grande estima, ele falou: desculpa, Zanon, mas não tinha o que fazer. Foram obrigados. Foi uma operação, tapa-ovo. Quem da imprensa assim, de Guarulhos tiver parceira do governo, eles meio que forçam soltar algumas coisas e cada um tem as suas necessidades, a gente tem que entender. Infelizmente, eles acabam até soltando algumas coisas que não condiz com a índole da pessoa mesmo, mas por aquele momento ele acaba fazendo. Agora, nesse caso do ovo, é mais uma coisa do Lucas eleitoreira, cara. Ele não fez porque ele não quis, cara. Como ele não queria, como vereador, como... Exatamente. Então, e assim, ele teve a pachorra de dizer que ele nunca foi contra. O Lucas... Ele votou contra 2 vezes, gente. E Lucas, vamos ser honesto, cara. O Lucas... Você votou contra 2 vezes, tá lá. Não tem como voltar ao passado. É verdade. E, no entanto, você vem falar que você nunca foi contra distribuir ovos para as crianças. O Lucas, em 16, ele tinha um discurso, tem vídeo dele, precisar até manda. Ele, em 16, ele falava que ele nunca ia usar fundo partidário e que os dinossauros tinham que sair da política, que a Câmara que fazia falta de quórum porque era tudo acordo. Hoje ele usa da maneira de dar falta de quórum. Ele usou fundo partidário. Um dos políticos, acho que no Brasil, que mais gastou com impulsionamento, gastou algo em torno de 3 milhões. E assim, tudo que ele falava, ele faz ao contrário. É verdade. Então, assim, ele fala um negócio porque ele sabe se vender. Ele tem uma comunicação boa. Sim, ele veio... Pega da origem dele. Ele era do MBL, hoje os caras do MBL odeiam ele. Quem colocou ele na política, que fez no começo, deu legenda para ele, que foi o caso do grupo do PP... Ninguém fala com o cara quase, porque assim, ele é um cara que ele se preocupa com o que ele vai vender na internet. A preocupação dele é a internet. O Manga hoje é um fenômeno da internet, um político. O Lucas é a miniatura do Manga. Ele tenta copiar o que é o Manga. Então assim, infelizmente a gente vai passar esses 4 anos assim, a cidade meio que largada, porque qualquer contrato que ele tiver dúvida ou isso ou aquilo, ele não vai fazer porque ele fala que é da gestão anterior, e a gente aqui esperando o tempo passar. Você acredita que não sai? Os 4 meses em 4, então 4 anos é o retrato desses 4 meses? Eu gostaria de ter enganado, se eu tivesse enganado, que a coisa mudasse. E essa parte dos dinossauros aí, você pulou? Não, que ele tá falando de dinossauro aí? O cara, ele falava dos dinossauros, hoje o líder de governo dele eu acho que é o vereador com mais mandato agora, sim. No atual, que é o Geraldo. E ele teve que fazer uma manobra para trazer o Geraldo para a Câmara, porque o Geraldo perdeu, o Geraldo não foi eleito, ele tá lá como suplente. Então, assim, o cara fala uma coisa para a população e faz outra, só que na internet ele vai bem. É engraçado, né? Eu sei que do jogo político funciona assim, que você fala de falta de quórum, tá? Hoje eu estava acompanhando a sessão da Câmara pela internet e é engraçado, se você não é do meio político, você não consegue entender. O presidente Martelo fala assim: por falta de quórum está encerrada a sessão. Em seguida, vamos abrir a sessão extraordinária, temos quórum. Coisa de 10 segundos. Então, se você não entende jogo político, porque foi negociado com os vereadores encerrar a sessão ordinária e em seguida abrir. Né? É manobra, funciona assim. Porque o gabinete ali, o cara pode dizer que foi num gabinete. Chega a ser, causa indignação para quem não é do meio. Pô, mas como pode, né? Sim. Você não tem quórum para uma sessão ordinária e em seguida são os acordinhos, as coisas. Sei que é do jogo político, já vi muito isso na Câmara Municipal aí nesse tempo todo de Guarulhos, nessas câmaras que a gente acompanhou, e a gente percebe bem que o Martelo tenta conduzir muito bem isso, né? Dessa forma. Ele tá com pipão agora com essa questão dos funcionários aí, que não é fácil. O pessoal deve
achar que é confortável para ele Uhum. cortar ou não. Gente, Não, e Mas ainda tem vendo corte, o que é, aconteceu com sim. o decisão, presidente anterior. decisão da justiça se cumpre. Eu vi uma palavra do Seminaldo hoje na tribuna. Sim. Não, Que tanto o Seminaldo quanto o Laércio. falaram tecnicamente. Paguei do bolso. E você sabe por que eles se posicionaram daquele jeito? Justamente por isso, porque já tiveram problemas. Sim, sim, sim. Então, assim, e o Seminaldo pontuou isso. Ele falou assim: tá claro, a partir de agora, o que ficou para trás, o tribunal não tá querendo nem saber. Ele falou: a partir de agora, quem fizer, tá querendo dizer, vai pagar. Vai pagar. Exatamente. Então, tipo assim, tem vereador que hoje tá achando assim: ah, beleza, eu vou ter a favor. Tem 10 cargos na Câmara, tem um assessor jurídico, tem isso. Se um dia ele deixar de ser vereador, ele não tem mais nada disso daí. Isso daí hoje ele tem porque E vai responder lá na e vai responder lá Vai na responder. frente. E quando ele sentar para falar com o advogado não vai olhar ele como vai olhar ele como um cara que já foi uma autoridade na cidade e que tem uma certa estrutura. Então os caras têm que olhar bem para isso aí, porque vai vir na frente alguém vai chorar, alguém vai ter problema. Bom, gente, a discussão tá até legal aqui, debate bom, e estamos indo para o nosso final. Eu queria falar mais um zum aí que apareceu aí, uma história que o americano, o secretário de governo do Gucci, aí, braço direito, homem forte do Gucci, estaria sendo sondado para ir para o governo Lucas, para ser o salvador da pátria do governo Lucas, pelo que eu ouvi dizer. Vocês acham que tem algum fundamento nisso, ou é só uma Ó, plantação aí Se você pegar o histórico do governo Lucas, faria sentido. Lideranças importantes do Gucci, como Ibrahim, Alex, Fábia, Abdo Maslum? Abdo, Adam Kubo, que foram secretários importantes dentro do governo Sim. Gucci, permanecem no governo Lucas. Sim. Como você disse, dos dinossauros, talvez. É um bom nome, é um cara que conhece bem a máquina. Eu acho que se o Lucas ou é que tem que ver de quem veio, né? Não, plantação. Porque lá, às vezes tem 4 grupos, né? Então é que nem falou, às vezes vem de um grupo que realmente tem esse peso. Mas Agora, capacidade técnica, pra conhecimento, ajudaria muito o governo. Agora, na minha opinião, se existiu isso, é uma estratégia do governo deles para enfraquecer o grupo do Gucci. Sim. Porque é um cara que é um baita de um profissional e que todo mundo sabe a qualidade que ele tem. Seria um golaço do governo. E aí eu vou falar, Diego, que nem minha opinião. Se eu estivesse politicamente no grupo dos caras, era um cara que eu ia falar, a gente tem que trazer para o nosso lado. Porque é um cara que desenrola, é um cara que resolve. Porém, acredito que ele tem outros projetos e ele não vai também, pela história política dele, chegar lá para ficar vendo essa bagunça que tá lá com. Ou ele vai para ser o capitão do time resolver. E se ele chegar para ser o capitão, pode ter certeza que alguém vai pular. Porque não aguenta. Os caras ali, todos. Vocês acreditam que já tem secretário na marca do pênalti lá? Com o Hugo no gol ou não? Acho que já. Tem secretário, diretor, já. Tem secretário que tá doido para que o nome saia. Tem outro que já disse que vai para fora. O cara não sabe para quem ele tem que falar, com quem ele tem que falar, cara. Ele não sabe, é esse cara aqui, é o que você falou, o governo do Gucci. Você sabia que tinha na comunicação, você sabia que no governo era o americano, alguma coisa. Lá você não sabe, você pede um negócio pro Zeladoria era o Bruno. Vamos dar um exemplo aqui, zeladoria. Vamos usar zeladoria. Você sabia que você pedia pro Bruno e ia atender. Hoje, se você pedir pro Giovanni, o Giovanni depende de perguntar pro Lucas se pode atender, porque se for demanda do Santiago, vamos dar um exemplo, se for uma demanda do Santiago, o Santiago já está pensando em quem vai vir no lugar dele para vereador. Aí ele está trabalhando o nome do Cleito, do João, dos caras do grupo dele. E o Lucas já está trabalhando os nomes que ele quer pôr. De repente o Giovanni é um dos nomes, o Caio é outro. E aí, como que fica? E aí os caras ficam brincando, jogando videogame. O Giovanni é o secretário da SAR, né? Da SAR. Nada contra ele, mal conheço. Não conheço. Mas conheço. Que saudades do Bruno quando eu passo ando por Guarulhos. Desculpa, gente. Poxa, precisa ali do secretário atuante que faça a cidade ter zeladoria de novo. Porque vamos mais longe, até Zé Luiz. Dificuldades, Zé Luiz eu não tenho saudade, não. Dificuldades. Zé Luiz, ele foi presidente da Proguaruma, ele foi muito tempo, né? Dificuldade, E é um dos caras que foi apontado por ter deixado a Proguaruma na situação lastimável Sim, dificuldade todos os governantes, todos os secretários, pessoas que estão em cargos grandes vão ter. Agora eles têm que ter uma alternativa. Não dá para ser isso, vamos nisso, não dá nisso, vai nisso, tudo dentro da lei e tal. Mas não tem, é aquele negócio, tá tipo aquele funcionário que chega das 5 horas da tarde e vai embora e acabou. Tá mais
Não estão pela cidade. Quantas vezes você saiu 5 horas da tarde da prefeitura, Bufu? Jamais. Gente, não tinha horário para entrar, Entendeu? e o horário para entrar não era necessariamente às 8, nem era às 7, às vezes era 6, e dependia da vontade do prefeito. Sim. E a gente tava ali junto o tempo O tempo todo, todo. sábado, domingo. Hoje eles já entenderam que o negócio é fazer meia dúzia de vídeo aí, mandar pro prefeito, ele fica feliz. Então os caras Mas a começam- população acho que não É, tá sofrendo. Não, gente. Isso é- aí, acho que a coisa isso- tá feia. Isso você fez um apontamento semana passada e é a realidade. Vai olhar os comentários que não é de robô, que não é. Sim. Você vai ver, mano, a população. Tem fa- muitos que ficam falando, não sei o quê. É muitos, tem um monte. Isso que eu acabei não completando, falei naquela que tomou paulada pra caramba, foi no sentido seguinte, os sitezinhos, blogzinhos cooptados publicaram a versão oficial, que era uma mentira. Mas não adiantou eles publicarem isso, porque nos comentários, sem a coisa, gente comum batendo e mostrando a realidade. Que pena, meu filho ficou sem ovo esse ano, eu não tenho dinheiro para comprar. Que triste isso. E tá faltando uniforme escolar, tá faltando material escolar em muitas escolas e já foram avisados para dar um jeito lá porque não vai vir mais. Ou seja, tá tratando as coisas de uma forma que não é aquilo que a gente viu na campanha eleitoral, né? Que eu vou resolver tudo, Gente, candidato é uma coisa, prefeitar é outra. Lucas, está na hora, passou 4 meses, você falou aí do seu gás, que esse seu gás seja renovado para fazer, para executar, porque do jeito que você mostrou nesses 4 meses, está decepcionando mais do que eu imaginava. É isso. Gente, as considerações finais aí, nosso zum, segundo do, né? O segundo já. Né? Mas Tamo vamos aí, ter então. toda semana, teve um feriado que atrapalhou um pouco a gente, mas Agora vamos vem tá aí. outro, né? Tem outro feriado aí, mas. Já vem. Mas não pega esse Pega segunda, não pega a segunda. gente já vem mais descansado. Tamo aí. Vai, pode fazer. Não, só agradecer o convite e no que precisar, é só chamar. Mesma coisa, estou à disposição. Quando chamar, a gente vai estar aqui participando com vocês. Nós escolhemos um modelo, né? Não é trazer entrevistado, é trazer as pessoas aqui para discutir, né? A gente está com esse time fixo, mas isso não impede que a gente dê uma mexida na bancada às vezes, traga uma pessoa aí do meio, um político, outro, mas sempre para discutir os problemas de Guarulhos, para tratar as coisas sérias e sempre falando a verdade. Sem essa coisa de cooptação, sem essa coisa de mentirinha, porque vamos aí, temos memória, temos história para contar e estamos aqui todo esse tempo para trazer a verdade sempre. Então, eu deixo um abraço aí, a semana que vem tem mais.